Olá, meu povo do oitavo aninho. Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos. Aula 62, objeto de conhecimento, variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Detalhamento, grandezas diretamente e inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Vamos à nossa aula. Vamos começar definindo o que vem a ser uma grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Então, vejamos, olha lá, me segue. Então, uma grandeza, meramente voltando novamente para a questão da grandeza, né, antes de avançar, uma grandeza, olha, ela é um referencial que pode ser usado para quê? Olha, para comparar medidas diversas. Portanto, é possível construir o quê? Construir razões entre as medidas de duas grandezas distintas. O que é a palavra distintas? Diferentes. E quando duas dessas razões são iguais, olha, quando duas dessas razões são iguais, as grandezas são chamadas razões iguais, quando você estiver comparando. Se são iguais, elas são chamadas de grandezas proporcionais. Então, dizemos que elas são direta ou inversamente proporcionais de acordo com o comportamento observado em uma delas em relação a uma variação na medida da outra. Portanto, nós temos que comparar, certo? Entender através do entendimento da situação para poder depois você classificar, né? Se você está diante de uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E como é que eu faço esse tipo de interpretação? Comparando grandezas, né? Estou falando de comparações. Quando eu pego uma grandeza e comparo com uma outra e vejo que a interpretação que está sendo apresentada, ou a interpretação que nós estamos tendo entre essas duas grandezas, é que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Quando isso acontecer, você está diante de grandezas diretamente proporcionais. Então, o direto vem de aumentou uma, aumentou a outra. Ou diminuiu uma, diminuiu a outra. Beleza? Então, vamos continuar procurando ter esse feeling, certo? Então, vamos ver agora isso que eu acabei de falar, olha, grandezas diretamente proporcionais. Direta. Duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas causa um aumento na medida da outra. De que forma? Estando na mesma proporção. Ou quando uma redução, a palavra redução, o sinônimo é diminui, então reduz a medida de uma das grandezas, causa também uma redução na medida da outra, na mesma proporção, beleza? Então vamos ver exemplos disso na prática, né? O exemplo 1, Então aqui, nós vamos comparar as grandezas, velocidade e distância, certo? Ora, essas duas grandezas, velocidade e distância, elas estão intimamente relacionadas a... Veja bem, vamos supor que eu vou fazer uma viagem, né? Vou sair daqui de Manaus e vou para Itacoatiara, que fica a mais de 300 quilômetros de Manaus. Tem estrada, beleza? Ora, então eu vou dirigindo,
certo? Automaticamente eu vou colocar uma velocidade, digamos, eu vou começar com 60 km por hora para percorrer mais de 300 quilômetros, que é a distância entre Manaus e Itacoatiara. Beleza. Ora, então significa que eu vou gastar um tempo para realizar esse percurso. Eu falei anteriormente que eu estava a 60 quilômetros, né? Para percorrer mais de 300, eu vou gastar um tempo. O que vai acontecer se eu aumentar essa velocidade para 100 km por hora para percorrer a mesma distância? O que vocês acham? O tempo vai aumentar ou o tempo vai diminuir? Ora, se você aumenta a velocidade para percorrer uma determinada distância em um tempo, né? Se eu aumento automaticamente nessa mesma distância, o que vai acontecer? Esse tempo daí ele vai diminuir, né? Quando aumentou um, o outro vai lá diminuir. Muito bem. Agora, olha só. Vamos supor que eu tenho um tempo fixo. O tempo é fixo. Meu tempo fixou, né? Eu fixei o tempo. Quando eu digo tempo fixo, eu vou considerar 3 horas, digamos assim. Eu tenho que estar atento, né? Eu aumento eu vou percorrer uma determinada distância. Quando eu aumento a velocidade, eu vou percorrer uma distância maior, né? Porque eu aumentei a velocidade. Então, aumentou uma, aumentou a outra. Beleza? Então, pessoal, eu tenho que estar atento a esses feeling aí, olha. Se você incluir o fator tempo, você já viu que houve uma diminuição. Quando eu aumento, o tempo diminui. Nesse caso, nós estaríamos, né, como eu coloquei tempo, eu coloquei velocidade e distância. Então, a distância é fixa. Beleza? Eu ganho. Você ganha, né? Você ganha quando eu aumento a velocidade, como a distância é fixa, automaticamente eu vou ganhar nessa minha viagem. Se eu diminuo a velocidade, automaticamente eu vou levar muito mais tempo. Olha, diminuiu, eu vou levar muito mais tempo para percorrer a mesma distância. Então, aumento uma, eu ganho. Se eu diminuo, eu tenho também um aumento. Isso foi diretamente. Agora, se eu boto o tempo como variável aí nessa situação, e sabendo que a distância é fixa, aí ela já vai inverter, né? E aí já seria inversamente proporcional, que nós vamos ver mais adiante. Mas vamos nos ater simplesmente a quando aumenta uma, a outra aumenta. Ou diminui uma, a outra também diminui. Beleza? Então vamos continuar. Então, veja bem, olha. Observe que reduzir a velocidade, né, que é diminuir a velocidade de um objeto, faz com que a distância percorrida por ele em um determinado período de tempo também vai reduzir, né? Por isso é que velocidade e distâncias percorridas são grandezas o quê? Diretamente proporcional. Eu falei velocidade e distância, tá? Muito bem. Então, vamos ver o exemplo 2. Olha, o exemplo 2 diz: a quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Ó. Então, aumentando o número de funcionários em condições ideais de produção, aumenta-se também o número de itens produzidos. Né? Eu tenho aqui, estou referindo à fábrica, né? Digamos, eu tenho, olha, uma determinada quantia de funcionários, certo? Uma determinada quantidade de funcionários, eu vou chamar QF. E aí, essa quantidade de funcionários, eles estão numa linha de produção. Tá aqui, produtos, está ligado à produção, produtos. Ora, se eu aumento a quantidade de funcionários, e como é que eu posso escrever isso? Com uma setinha, ó. Quando eu faço assim, uma setinha para cima, aumento. Ó. Automaticamente, o que vai acontecer com os produtos? Os produtos também irão aumentar. Ó. Aumentou uma, aumentou outra. Nesse mesmo exemplo aqui, né, nós podemos exatamente pensar no seguinte, pensar no contrário, né? E se eu tenho uma quantidade de funcionários que produzem determinados produtos, isso numa linha de produção, olha. Eu vou diminuir, olha,
com a setinha para baixo, é uma indicação de diminuição. Olha, o que vai acontecer se eu diminuir? Vai também diminuir a quantidade de produtos produzido. Olha aí, quando eu diminuo um, o outro também vai diminuir, beleza? Então é dessa forma que você tem que estar atento a essa questão das grandezas diretamente proporcionais. Você tem que comparar uma razão com outra razão. E aí vai para a segunda situação. Você está comparando, né? Que elas estarão ligadas com aí, ó, quantidade de funcionários e produto. Aí o que foi que eu falei? Eu vou aumentar a quantidade de funcionários. Qual foi a escrita que eu usei? A setinha para cima, é do aumento, que está crescendo, certo? Por isso que ela fica apontada para cima. Ora, se eu aumentei a quantidade de funcionários para produzir determinada quantidade de produtos, eu vou ter mais produtos produzidos, portanto, aumento na produção. Ó. Agora, nesse mesmo exemplo, o caso contrário. Eu tinha uma quantidade de funcionários e eu diminuí a quantidade de funcionários. Só que a quantidade inicial, eles estavam produzindo uma quantidade de produtos. Aí eu reduzi a setinha para baixo, dizendo que está decrescendo. Olha. Decresceu a quantidade de funcionários. Automaticamente, o que vai acontecer por consequência? Qual é a causa? Vai diminuir a quantidade de produtos. Então, quando isso acontecer, aumenta uma, o outro também aumenta, ou diminui uma e o outro diminui, as grandezas são diretamente proporcionais. Beleza, meu povo? Vamos ver agora o caso das grandezas inversamente proporcionais. Olha lá. As inversamente proporcionais, elas dizem o seguinte, ó, duas grandezas são chamadas inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma grandeza causa uma redução na medida da outra ou vice-versa. Olha, então vamos supor, quando acontece isso, olha qual é a ideia. Ó. Aumenta uma, a outra diminui. Olha, você vai se deparar com essa situação. Ou diminui uma e a outra aumenta. Olha aí. Vai ser o caso contrário, né? Por isso que ela é chamada de inversamente proporcional. Olha. Você pode ter essa situação, né? Aumentou uma, a outra diminuiu. Ou você pode ter essa situação. Diminui uma e a outra aumenta. Então, vamos ver exemplos. Olha. As grandezas, velocidade e tempo, que eu já havia falado, olha lá, velocidade e tempo, ó, são inversamente proporcionais, né, no início da nossa aula. Por quê? Porque aumentando a velocidade de um objeto, digamos um carro, ele gastará menos tempo para percorrer determinado percurso, né? Ó, que foi exatamente aquilo que eu coloquei para vocês no início da aula, né? A viagem entre Manaus e Itacoatiara, beleza? Eu estou a 60 para vencer um determinado percurso, que nós sabemos que é mais de 300 quilômetros. Se eu for a 60, eu vou gastar um determinado tempo, né? O que acontece se eu aumentar essa velocidade? Se eu aumento a velocidade no mesmo percurso, ora, o tempo gasto na viagem vai diminuir, certo? É por isso, pessoal, que às vezes, quando você vai fazer uma viagem de avião, que você atrasa, digamos, 10, 15 minutos, né? Meia hora, e aí você acha que vai acabar perdendo, digamos, já se você vai ter uma conexão, você vai acabar perdendo a conexão. Porque o que é que o piloto vai fazer? Ora, ele tinha programado uma determinada viagem, né? uma determinada velocidade entre duas cidades, né? Por algum motivo ele saiu atrasado, ele vai aumentar essa velocidade do avião. E ao aumentar a velocidade do avião, ele basicamente vai compensar, né? Vai acabar chegando. Por quê? Porque o tempo iria diminuir, mas ele vai acabar chegando num tempinho, porque ele aumentou a velocidade. Ó. Aumentou um e o outro lá, ainda às vezes até ganha. E aí você não perde conexão, não perde nada. Então tá aí, um exemplo claro de grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Vamos continuar. Então olha lá.
Olha o que é que nós temos em vermelho, que é um destaque, né? Olha aqui, ó. É importante lembrar que as variações sempre, pessoal, ó, sempre ocorrem na mesma proporção, ou seja, se dobrarmos a velocidade de um objeto, o tempo gasto por ele em um mesmo percurso cai pela metade, né? Ó, beleza? Que é como se você estivesse dividindo por 2. Então, o primeiro passo é fazer essa identificação, se você está diante de uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, e qual é a ferramenta que está por trás para resolver esses problemas, né, que envolve a questão das grandezas inversamente e diretamente proporcional? É a regra de 3. Então, o que é a regra de 3? A regra de 3 é um meio de usar a propriedade fundamental, olha, das proporções para determinar uma das 4 medidas de 2 grandezas. Quando ele fala uma das 4 medidas, por quê? Porque, ó, nós temos, então, a regra, ela simplesmente pode ser assim, olha. Quais são as variáveis da tua questão? Olha, A, B, C e D. Olha. Então, eu quero... Aqui eu tenho as minhas 4, olha, é isso que ele quis dizer. Se eu tenho as minhas 4, então eu sei que A está para B, assim como C está para D. Ó. Então está aqui a minha regra fundamental da proporção, que eu vou chamar FP. Ó. Por isso que ele diz aqui nessa definição, ó, a regra de 3 é um meio de usar a propriedade fundamental das proporções para determinar uma das 4 medidas. Ou seja, serve para você determinar ou A, ou B, ou C, ou D. Uma das 4. Ou seja, 3 você vai ter que ter, certo? E aí, seguindo, ó. Quando 2 grandezas são proporcionais, basta aplicar esta propriedade fundamental sobre uma proporção para encontrar a medida que falta. Beleza? Então, vamos ao exemplo. Olha, digamos que um automóvel esteja a 50 km por hora, certo? Então, isso aqui já é uma delas. Olha, vamos lá. Tá aqui uma. 50 km por hora. E em determinado período de tempo, beleza? Tá lá, olha. Percorre 250 quilômetros, aqui é a segunda grandeza, a distância, né? Ó. Percorre 250 quilômetros. Quantos quilômetros? Olha lá, opa, então a terceira aqui, ó. Quantos quilômetros? Você pode, já é uma incógnita, né? Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse... Essa daqui, então, é a quarta. Ó, 75 quilômetros por hora. Então, identificou, certo? As tuas grandezas e agora você vai comparar. Beleza, meu povo? Muito bem. Você pode fazer uma interpretação para saber se ela é proporcional, né? Se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional, beleza? Você já pode fazer isso. Ora, o que nós temos aí? Nós temos que ele está com 50 km por hora em determinado período de tempo. Olha, percorreu 250 km. É isso que nós temos, beleza? Agora, quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse de 75 km por hora? É essa interpretação que você vai ter que ter se você está diante de uma grandeza diretamente ou inversamente. O feeling, pessoal, ó. Se com 50 ele percorre 250 km, ele aumentou a velocidade, ela foi para 75 km, o que eu espero? Ele vai percorrer mais ou ele vai percorrer menos? É claro que com uma velocidade maior eu vou percorrer mais quilômetros, beleza? Ou seja,
o meu percurso vai ser muito maior. Então, aumentou uma, a outra também aumentou. Então, você está diante de grandezas diretamente proporcional. Aí vamos montar o problema. Montar o problema utilizando a ferramenta. Qual é a ferramenta? A regra de 3. Por quê? Porque pela regra de 3 eu vou descobrir aquela que está faltando. E o que ele quer saber? Ele quer saber a distância percorrida quando eu estou a 75 km por hora. Beleza? Então vem comigo. Olha lá. Muito bem, olha. Então vamos. Já identifiquei lá. Então está aqui, ó. 250, montando a proporção e aplicando a propriedade, ó. Fica uma debaixo da outra. Então 250. A pergunta, x, olha. Porque 250 foi percorrido com quanto? É assim que você vê, olha. 250, beleza? Ó, 250, deixa eu colocar aqui, ó. Foi percorrido, 250 quilômetros, foi percorrido com 50 quilômetros por hora, né? Ó. Beleza? Queremos saber, ó, o teu x e agora a velocidade foi para 75 km por hora. Então você monta, olha lá. Quando você vê, ó, olha aí, por isso que ficou desse jeito. 250 está para x, assim como 50 está para 75. E aí você vai descobrir exatamente o percurso, olha, que está bem aqui, ó. Então, agora você vai aplicar a propriedade fundamental, olha. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, olha, certo? Olha, então está aqui, ó. Você cruza, ó. X vezes 50 dá 50x. E aí, 75 vezes 250. Agora você vai fazer conta, olha. Então, repete, 50x. 75 vezes 250 dá 18.750. Queremos descobrir, ó, o valor de x. O 50 está multiplicando, então ele passa dividindo. Dividindo 18.750 por 50, chegamos a 375 quilômetros, que era o que eu já sabia, né? Por quê? Porque eu estava a 50 km por hora, eu consegui percorrer 250 quilômetros. Eu aumentei a velocidade e estava querendo saber quantos quilômetros eu iria percorrer. É claro que eu vou percorrer muito mais. Então tá aí, montamos através da regra de 3, variação embaixo de variação, certo? Elas têm que ser colocadas aí pela regra de 3 simples, ok, numa boa. E aí você utiliza essa propriedade, né, da proporção, que já que eu vou utilizar a regra de 3, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí faz o cruzamento e descobre aquilo que você gostaria de saber. Mas é importante antes você estar atento se você está diante de uma grandeza diretamente ou inversamente. E aí você vai ver agora o porquê que isso é tão importante. Por conta das grandezas inversamente, ela tem um quezinho. Então vamos lá nesse quezinho. Olha. Então, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, deve-se montar a proporção. E olha aqui qual é o gatilhozinho. O que tem que inverter uma das razões antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então, é isso que você tem que ficar atento. Quando você detectar que ela é inversamente, antes de montar, você já vai ter que inverter. Então, vamos ver o caso aqui. Exemplo, olha. Um veículo a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso, né? Então, você vai lá, ó. Quando ele está a 120 km por hora, ele leva o quê? 2 horas para percorrer determinado percurso. Não precisa saber quanto que é. Olha aí, apareceu a variável tempo. Qual seria a sua velocidade? Ó? Certo? Se o tempo gasto nesse percurso fosse 6 horas, olha aí, você já montou, né? Já identificou quem está ligado a quem. O que vocês acham aí?
vamos fazer a interpretação. Olha, em 120 km por hora, eu levo 2 horas para um determinado percurso. Agora eu levei 6 horas. Se o meu tempo foi muito maior, o que aconteceu com a minha velocidade, meu povo? Essa velocidade aí, com certeza, já não... Vai ser maior ou vai ser menor? Só você pensar nisso. Olha, não vou te responder agora, você só pensa. Então vamos ver. Ó. Tá aqui, ó. Aumentando o tempo gasto na viagem, a velocidade do automóvel, o que aconteceu? Ela diminuiu, né? Então eu montei, né? Portanto, essas grandezas são o quê? Ó? Inversamente proporcionais. Então, montando a proporção, olha, 120 está para x, assim como 2 está para 6. Beleza? Muito bem, olha. Antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções, é necessário inverter uma das razões. Então, olha o que nós tínhamos aqui, ó, a montagem inicial. Ó. 120 está para x, assim como 2 está para 6. Inverter uma delas, olha só qual foi invertida. Olha. Era 2 para 6, olha aqui, foi invertido aqui. Basta inverter uma delas, beleza? Por isso que o nome é inversamente proporcional. Você vai ter que inverter uma delas, beleza? Por quê? Porque eu já sei que aí nesse caso, olha, essa velocidade ela vai diminuir. E agora você aplica o quê? Você aplica a regra de proporção. Antes de aplicar, inverte. Só uma delas. Então lá vai. X vezes 6 vai me dar 6x. 2 vezes 120. Fazendo a conta, 2 vezes 120, repete, 6x, vai me dar 240. E agora vamos determinar o valor de x, né? O 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ó. Então, 240 dividido por 6, chegamos a 40 km por hora, né? E é realmente isso mesmo, olha. Não é porque eu estava a 120 km por hora, eu gastei 2 horas. E aí, o tempo aumentou, ele foi para 6 horas, automaticamente, se esse tempo aumentou, você, então eu vou, significa que a minha velocidade ela caiu e muito, né? E aí nós acabamos de detectar que essa velocidade foi para 40 km por hora, diminuiu a velocidade, o tempo aumentou, certo? Qual foi a diferença em relação à proporção direta? A proporção direta, você armou, ok, aplica a propriedade, descobre aquilo que está faltando. Na proporção inversa, você detectou que é inversa, você vai ter que inverter uma delas para depois, então, você aplicar a regra de 3, quando ela for inversa. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!